Boa noite, graça e paz, irmãos e irmãs da nossa querida e amada Igreja Metodista da Penha. Quero ler para vocês um texto da Palavra de Deus. A Palavra de Deus lá em Atos 2, de 1 a 4, nos diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse texto, irmãos e irmãs, narra para nós a descida do Espírito Santo. E esse texto, ele também marca, capítulo 2, aquilo que na história da igreja é o marco do começo da igreja. A descida do Espírito Santo marca o início da igreja. E como é significativo estar nessa noite com vocês, em que a Igreja da Penha comemora seus 85 anos, exatamente no dia de Pentecostes. Exatamente nesse dia tão significativo para nós como igreja, no sentido maior e no sentido particular para vocês. A descida do Espírito Santo fez com que aqueles homens que lá os evangelhos mostram para nós que estavam com medo, que estavam acovardados, que estavam tímidos, que estavam ali sem saber o que fazer depois da morte e ressurreição de Cristo, a partir da descida do Espírito Santo nós temos a igreja avançando, nós temos aqueles homens se tornando os pilares da igreja. Aqueles homens que estavam lá começaram a ensinar aquilo que ao longo da história da igreja passou a se chamar a doutrina dos apóstolos, ou seja, aquilo que eles aprenderam de Jesus, eles começaram a passar. E a nossa tarefa como igreja, a nossa tarefa como aqueles e aquelas que receberam a mensagem de Cristo, que são os discípulos e discípulas do Senhor, a nossa tarefa é levar essa mensagem. A nossa tarefa é fazer com que aqueles e aquelas que não conhecem o Evangelho venham a conhecer, que possam ter uma experiência que os transforme. O meu desejo nesse tempo de aniversário, como SD do distrito, é que a nossa Igreja Metodista da Penha possa avançar, crescer, que o Espírito Santo de Deus dê visão para vocês, que o Espírito Santo de Deus dê impetuosidade, que o Espírito Santo de Deus faça com que novas coisas aconteçam nesse novo tempo que se inicia a partir de agora. Que os ventos do Espírito soprem sobre essa igreja. Que os ventos do Espírito soprem sobre a vida do pastor Moisés, sobre a vida da liderança dessa igreja. Que o vento do Espírito faça com que a igreja Metodista na Penha avance, cresça. Que o Espírito Santo de Deus renove as forças para os próximos anos que virão. Muitas coisas novas estão para acontecer. Estamos enfrentando um tempo difícil, esse tempo de pandemia, mas a igreja está viva e ativa. A igreja continua avançando. A igreja continua pregando. A igreja continua dando bom testemunho. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e irmãs dessa igreja, pelos pastores e pastoras que passaram por aí, pela liderança dessa igreja, que ao longo desses 85 anos fez com que o Evangelho fosse pregado nessa comunidade. Vocês não têm ideia, e nós não temos, quantas pessoas passaram por essa igreja, quantas pessoas tiveram experiências com Deus nessa igreja, quantas pessoas o Espírito Santo usou nessa comunidade. O que nós sabemos é que nesses 85 anos, essa igreja tem feito a missão. E nós louvamos a Deus pela vida da nossa Igreja Metodista na Penha. Que Deus lhes abençoe, que Deus esteja com o seu pastor, que Deus esteja com a sua liderança, que Deus os guarde e os proteja para os próximos anos que virão. Fiquem com Deus.